Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos em mais uma aula da disciplina de Panorama do Antigo Testamento. Na aula passada nós fechamos o panorama do livro de Êxodo, abordando sobre as leis que foram passadas para o povo de Israel e também as ordenanças para a construção do tabernáculo e de vários utensílios ali e maneiras como que Deus queria que o tabernáculo fosse construído. E hoje nós vamos começar a falar sobre o livro de Levíticos. O livro de Levíticos, de uma forma mais ampla, ele possui 27 capítulos. E ao longo desses 27 capítulos serão trazidas e registradas várias leis para o povo de Israel. E aí tem uma coisa interessante, tá? É muito comum quando algumas proibições, né, até proibições doutrinárias vão ser trazidas hoje, principalmente em igrejas evangélicas. O livro de Levíticos ele ser utilizado como base doutrinária para criar essas proibições, para criar essa doutrinação. E a primeira coisa que eu já falo, se a gente abrir o último versículo do livro de Levíticos, versículo 34, vai falar lá do capítulo 27 que essas leis são para o povo de Israel. E ele é povo de Israel mesmo, a nação de Israel que estava surgindo, que estava sendo instituída, estabelecida, a qual Deus estava dando uma lei. E não para quem não é do povo de Israel. Então, se você não é judeu, Levíticos não é para você. Ah, mas eu queria tanto usar aquele capítulo 19 lá para sair proibindo o povo de fazer tatuagem. Eu queria tanto usar as partes que falam sobre o homem não mexer na sua barba ou não mexer no seu cabelo. Eu queria tanto usar a parte que fala sobre vestimenta. Então, ali tinha um propósito para o povo de Israel e era aplicado para o povo de Israel. Como saber o que é aplicado para quem é cristão hoje? Aí você precisa seguir a nova aliança, e você precisa olhar para o Novo Testamento e ver o que os apóstolos aplicaram, que Jesus principalmente, que é o parâmetro do cristão, que se você é cristão, você segue aquilo que Cristo passou, e não o que está registrado lá em Levíticos. Tem uma finalidade, tem uma aplicação, e para o Novo Testamento tem uma grande simbologia, que é o que a gente vai perceber mais à frente. Se dividirmos esses 27 capítulos, nós vamos ter do capítulo 1 ao capítulo 7 as normas que se referem ao sacrifício. É muito comum hoje algumas igrejas por aí abordarem vários tipos de sacrifícios ali, de ofertas dentro da liturgia do seu culto, se é que algumas igrejas que assim o fazem até sabem lá o que é liturgia, né? Mas é muito comum algumas igrejas abordarem ofertas, sacrifícios, sendo que essas ofertas e sacrifícios eram aplicáveis e foram direcionadas para o povo de Israel. Povo, nação que estava se desenvolvendo no deserto, a caminho da terra prometida, a caminho de Canaã, e a maioria das leis que são instituídas e direcionadas para esse povo era para que eles fossem santos. Santos, como eu disse na aula anterior, no sentido deles serem diferentes e separados daquelas outras nações que tinham costumes que Deus considerava como costumes errados, como costumes que o povo de Israel não deveria ter. Por eles serem santos, por Deus buscar que eles fossem santos ou separados, logo surgem essas leis. Então, lá do capítulo 1 ao capítulo 7, terão várias leis para falar sobre as ofertas. Nós vamos conseguir identificar alguns tipos de ofertas e de sacrifícios, como por exemplo o holocausto, que é um tipo de sacrifício onde toda a oferta, né, o animal ali era queimado. Nós vamos conseguir observar os sacrifícios pacíficos. Os sacrifícios pacíficos já não tinham uma finalidade em si para pedir algo para Deus ou para solicitar um perdão de Deus em uma petição, mas era mais uma oferta voluntária. Vão ter outros tipos de ofertas também, como por exemplo a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Muitas vezes aparecem ofertas com animais, mas por diversas vezes ocorrem ofertas onde se utilizam cereais, ofertas que se utilizam bebidas, por exemplo. Nós não podemos generalizar que toda oferta, todo sacrifício era feito através da morte, né, do sacrifício de animais. Mas existiam ofertas sim onde eram utilizados cereais e até mesmo bebidas eram utilizadas ali como forma de oferenda para Deus. Depois que passa do capítulo 7, quando inicia o capítulo 8 é interessante, porque do capítulo 8
até o capítulo 10, mais especificamente até o versículo 20 desse capítulo 10, terão as leis para o sacerdócio. Então, se você pegar ali esses dois capítulos, né? Esses dois capítulos e mais alguns versículos, você vai encontrar várias leis para o sacerdócio. Só que qual sacerdócio? Não é o pastor, o padre, não é o bispo, o apóstolo, o missionário da igreja cristã, hoje evangélica. Não, essa lei era para Arão e os seus filhos. Essa lei era para a linhagem sacerdotal do povo de Israel naquela época. Ah, mas nós não podemos pegar e aplicar para o dia de hoje, não. A não ser que você volte no tempo e vai viver aquele período e se torne, né? Ainda tem isso, ainda tem que fazer parte da linhagem de Arão, da linhagem sacerdotal. Caso contrário, não tem sentido teológico, bíblico nenhum você procurar aplicar essa lei para o sacerdócio. Da mesma forma que não tem sentido pegar lá do capítulo 1 ao capítulo 7 e aplicar para os dias de hoje, porque tinha uma finalidade, um propósito para aquela época, aquelas ofertas e aqueles sacrifícios. É importante nós entendermos isso. Novamente eu volto lá ao versículo 34 do último capítulo, do capítulo 27 de Levíticos. Estas leis são ordenanças para o povo de Israel. Ah, mas nós, como cristãos evangélicos, somos o novo Israel. Nesse contexto de aplicação de Levíticos, não somos. É só você ler aquelas leis, leia os 5 primeiros livros da Bíblia, entendendo como um conjunto, até porque a mensagem que está em cada um dos 5 primeiros livros da Bíblia, também chamados de livros da lei ou de Pentateuco, ela se complementa. Então, se você observar, todas essas leis que foram passadas para o povo de Israel, elas tiveram objetivo para aquilo que o povo de Israel estava vivenciando. Então, nós não podemos confundir as coisas e solicitar e fazer aplicações que não fazem sentido. Do capítulo 7 até o capítulo 10, né, mais especificamente começando ali o capítulo 8, mas no capítulo 7 tem algumas questões também, vai ser então uma narração histórica onde vai abordar várias ordenâncias para a consagração de Arão e dos sacerdotes, para aquela época, para o povo de Israel que estava sendo chamado para ser uma nação santa. Novamente, o que é uma nação santa? Uma nação separada. Separada do quê? E separada de quem? Separada do pecado, mas também separada dos costumes que os povos vizinhos ali ao povo de Israel que estava peregrinando no deserto, e até mesmo quando eles entraram em Canaã, que aqueles povos eles tinham. Depois nós vamos ter do capítulo 11 até o capítulo 16 mais leis que se aplicam para os sacerdotes, que são leis de pureza para os sacerdotes, principalmente quando se refere à maneira como que o sacerdote ele deveria se purificar para os atos cerimoniais para os quais ele estava direcionado, os sacrifícios que eles deveriam fazer. Então Deus cobra desses sacerdotes uma preparação através dessas leis de purificação, que visavam o quê? Visavam purificar o sacerdote, mas tipificando o único que realmente é puro, que é o próprio Deus. Então, os sacerdotes naquele momento, eles representavam Deus, mas representavam também o povo perante Deus. Isso é importante porque se nós pegarmos aquelas leis de purificação ali e tentarmos aplicar os dias de hoje, nós vamos estar fazendo ali uma salada mista que não faz sentido nenhum, porque aquilo era para aqueles sacerdotes, para o tempo que eles viviam e para cerimônias e rituais que eles iriam realizar. Nós não vamos fazer cerimônias e rituais hoje, por exemplo, de ofertas onde nós vamos sacrificar bode, sacrificar ovelhas, sacrificar carneiros, pombos que sejam, derramar oferta de libação, cereais. Não vamos fazer isso. Ah, hoje nós vamos dar oferta em dinheiro, hoje representa o dinheiro. É outro problema, mas para a gente falar um pouquinho sobre isso aí, gastaria muito tempo para fazer um paralelo entre essas ofertas lá de Levíticos com as ofertas que se abordam no dia de hoje, que não tem nada a ver uma com a outra. Eu queria destacar, eu falei até o capítulo 15, as leis de purificação, mas eu queria destacar rapidamente o capítulo 16. O capítulo 16 ela é de extrema importância para o entendimento do Antigo Testamento,
e por entendimento de um dia que hoje é comemorado pelos judeus, que é chamado de Yom Kippur. Yom Kippur é o dia da expiação. Expiar, um sentido mais geral, assim, mais simples, seria cobrir. Então, o dia da expiação dos pecados, ou o dia dos pecados serem cobertos ali. Nesse dia, apenas nesse dia, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelo pecado de todo o povo, de seus filhos, dos sacerdotes, né? E expiar o pecado ali de todo o povo de Israel. E aí vai ter uma abordagem falando sobre o bode expiatório, né? Que até surgiu o termo bode expiatório. Mas o contexto do bode expiatório lá é bem diferente do que as pessoas elas abordam hoje, né? Porque aquele bode expiatório lá, algumas igrejas aí que são até consideradas como seitas dentro do meio evangélico, teologicamente falando, até consideram que aquele bode é quem vai expiar os pecados do povo, né? Mas os nossos pecados, e alguns comparam aquele bode expiatório com Satanás, que vai expiar os nossos pecados e por isso que vai ter a aniquilação dos ímpios, ou seja, né, não vai existir inferno. Mas uma análise bíblica não faz muito sentido em si essa abordagem aí. Logo depois, do capítulo 17 até o capítulo 26, é chamado pelos judeus de livro da santidade, porque enfoca muito a santidade de Deus, do povo e dos sacerdotes. É quando vai aparecer várias vezes o chamado para o povo ser santo. Para o povo ser santo porque Deus é santo. Mas, de novo, essa santidade e as diversas orientações que vão aparecer ali estão muito ligadas à forma como Deus queria que o povo se separasse dos povos que estavam ali próximos deles, né? Dos povos circunvizinhos aos povos de Israel. Tanto que se nós formos pegar especificamente o capítulo 17 e o capítulo 18, o capítulo 17 desde o seu início e o 18 até o versículo 30, vão vir várias proibições que são proibições de costumes pagãos, costume que os povos que estavam ali naquela ou naquelas regiões que o povo de Israel acabava se estabelecendo em sua peregrinação tinham. Então era uma ideia, era uma vontade, era uma solicitação de Deus para o povo ser santo. Ser santo de que forma? Se separando daqueles costumes que aqueles povos pagãos eles tinham. Então vão ter várias leis com foco em questão da sexualidade, vão ter várias leis com foco em questão do trato com o corpo, várias leis cerimoniais, ritualísticas. Aí eu já até abordo, né? Eu até falei um pouco na aula passada, mas para fechar, uma divisão mais correta para a gente falar dos três tipos de leis. Quando nós falamos das leis morais, a ideia das leis morais, elas abordam como o homem deve viver para ser aceito por Deus, né? Para que ele busque essa santidade, essa separação. A ideia das leis conhecidas como leis civis já são regras para diversas áreas da vida diária. E existe muito disso no livro de Levíticos. Tem leis ali que são regras de convivência para a vida diária, pensando nesses povos pagãos que estavam próximos ali do povo de Israel. E por último vem as regras cerimoniais, que aí já são regras de adoração, né, para cerimônias, para os rituais que Deus instituiu para o povo de Israel. E aí volto naquele versículo que eu abri a nossa aula, versículo 34 do capítulo 27. Essas leis, essas ordenanças foram instituídas para o povo de Israel. Essa então foi a nossa aula para falar sobre o panorama do livro de Levíticos. Em apenas uma aula nós abordamos, por isso que ficou um pouquinho mais extensa, né? E na próxima aula nós vamos começar a abordar os últimos 2 livros que faltam para a gente fechar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos falar ainda sobre Números e sobre o livro de Deuteronômio. Aguardo vocês.